Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 92. Aqui do meu lado está o meu irmão Fábio, que fazia um tempão que não vinha. Pois é, né? A gente tava negociando. A gente brigou, contrato. Fábio? Ah, não. O pessoal tava falando isso, que a gente tava brigando. Não, continuamos irmãos, né? Irmãos, negócios à parte, né? A gente tava discutindo aqui não dá pra desfazer a irmãos. Né? Eu pensei, Irmandade, você precisa de mim. Tava pedindo um cachê maior pra participar aqui. Agora tá aqui, tô vendo futebol americano, tomando cerveja e tal, né? E aqui do meu outro lado tá o Gibson. Você vai me cortar ou eu vou sair? E não pediu o contrato novo, está aqui. Eu não tiro férias dele, ele é patrão, ele tira férias. Mas eu vou dobrar o salário dele e vou triplicar o seu. Então, não pediu nada. Eu não tiro férias, cara. E pra começo, na verdade, a gente vai começar pelo final da semana, né? Exatamente. Porque o destaque nessa semana foi a eleição no clube, a eleição do Corinthians. Mas só teve o final da semana, que o Corinthians não fez nada no meio da semana. Não, teve algumas coisinhas também no começo da semana e tal. Mas realmente o final de semana é que ficou mais pesado, digamos assim. Guardamos tudo pro carnaval. Elegemos um novo velho presidente, um velho conhecido nosso. Exatamente. Num novo momento, né? O André Sanches foi eleito novamente, né? Depois de um hiato aí, de um período fora, mas a chapa dele sempre esteve no poder e ele também, de uma certa forma, também sempre dava os seus pitacos nas outras administrações, digamos assim, né? O que vocês acharam da eleição do presidente André Sanches? Cara, a eleiçãozinha de carta marcada, né, cara? Todo mundo já sabia que o cara... né? O cara ia ganhar, ele tem uma influência gigante ali no clube. Semana passada a gente recebeu ainda o pessoal de uma das chapas aqui. Sim, a chapa 54, foi super legal, só Corinthians. Foi super legal a entrevista deles. E elucidou bastante algumas coisas da eleição. Sim, sem dúvida. E dá pra ter uma ideia do quão pequeno é o universo que elege o presidente de um clube com tanto torcedor. É uma coisa ridícula. Ele foi eleito com 1.200 e alguma coisinha de votos. É pouco, né? Ridículo. Eleição aqui do condomínio, acho que tem mais voto que isso. Mas certeza. É aquela velha história, né? Pete Townsend, velho corintiano, já dizia: meet the new boss, same as the old boss, né? Conheça o novo chefe, é o mesmo que o chefe antigo. Desde que o André saiu, você falou que teve um hiato, mas foi sempre situação, né? Um hiato do Andrés. O hiato do Andrés. Com a faixa. Mas né? sempre a situação, Exatamente, ele acompanhando, ele do lado, ele foi lá virar deputado, fazer as outras coisas dele lá. Não sei se deputado, vereador, enfim, envolveu aí numa carreira política. Ele nunca deixou de participar das decisões sobre a arena do Corinthians, claro. Né? Porque ele, quando foi presidente, ele também se colocou enfim, na equipe que comanda a arena Corinthians. Mas do clube do Corinthians, ele deixou de lado, entre aspas, né? Porque ele estava ali também, estava sempre ali. O que ficou claro para mim nessa eleição é que se a oposição se juntasse, né, se unisse, talvez fosse possível levar. Claro. Como foi muito pulverizado, né? Acho que foram 5 candidatos. O Andrés ganhou, teve a maioria, mas se você juntasse todos os outros votos, eles poderiam ganhar, talvez, né? Talvez. Então fica aí a dica para a oposição. Vamos se unir, que quem sabe na próxima eleição consegue a vitória. Você quer que a oposição ganhe? Não, eu só tô dando uma dica aqui, assim. Tá só jogando aí pro ar. Só dando uma dica. Deixando no ar, né? Sobre a eleição do Andrés aí, ela era uma coisa esperada pelo nome forte que ele é, e não é à toa que ele é um nome forte, né? Ele foi responsável aí por uma virada na história do Corinthians. É verdade. Gigantesca, ele pegou o Corinthians aí na Série B, né? E transformou o time. Desde então o time teve poucos técnicos, teve uma filosofia de jogo clara, o departamento de futebol tem uma certa independência política. Isso é muito bom, né? O que é muito bom. Essas disputas de bastidores não chegam à equipe. Raramente afetam o time. O time, os jogadores principalmente. Teve aí convenceu o Ronaldo a vir jogar aí, né? Teve toda aquela história do Ronaldo. Sim. Foi durante a gestão dele que isso aconteceu. Sim. Ele teve aí uma mão pro bem ou pro mal na história do estádio do Corinthians e já é uma das plataformas da reeleição dele rever essa situação para o Corinthians não ficar tão endividado. Enfim, ele fez muitas coisas boas pelo Corinthians. O que não quer dizer que ele é um cara 100% do bem, assim, politicamente. Ele é um nem cara, perto disso. Ele é um cara que a gente sabe que ele, assim, por trás rola muita coisa ali que
a gente não entende muito bem, até na obtenção do estádio, por exemplo, né? Como essas coisas acontecem. Tem muita gente falando que quando ele perder o privilégio, né, de ser deputado federal, a investigação da Lava Jato vai chegar nele. Ele diz que não e tal, e diz inclusive que vai se ausentar da Câmara lá de Deputados. É bom dizer que, como você falou, o André Sanches da primeira vez assumiu o time numa situação bem diferente do que ele está assumindo agora, né? Claro. Na primeira vez ele tinha uma série de dificuldades. Ele já vinha da administração do Alíbio, a gente tem que falar isso, ele participou da administração do Alíbio. Ele era a situação, né? Ele era a situação. Ele assumiu, aliás, como vice também do Alíbio, então a situação continua. E agora o Corinthians está e ele realmente, com investimentos, ele conseguiu virar um pouco a história do Corinthians nesse primeiro período dele. E agora ele vai pegar um Corinthians que já está estruturado, já tem um time armado e tudo mais. Eu me imagino o que ele vai conseguir fazer daqui pra frente. Quer dizer, quando ele assumiu anteriormente, tinha muito trabalho para ser feito. Ele conseguiu fazer uma boa parte desse trabalho. A gente não sabe a que custo que isso tem. Quer dizer, o Corinthians está endividado. A gente não sabe se isso vai ser pago mais pra frente. Mas agora ele pega um clube que já está mais bem estruturado. E o que ele vai fazer? Será que ele vai conseguir diminuir essa dívida? Ou será que ele vai fazer mais investimentos em outras áreas? Verdade seja dita, assim, acho que 100% dos clubes brasileiros estão endividados. Né? É normal, empresas estarem endividadas. Isso faz parte do processo de uma empresa. Mas o problema é, a dívida do Corinthians só cresce. Todo ano é deficitário. E isso é problemático, né? Porque uma hora esses investimentos param de vir. E a gente fica sempre dependendo aí de um negócio grande que pode acontecer ou não, tipo um patrocínio master, um naming rights, alguma coisa que já no ano passado não teve sempre a 15 dias de acontecer, né? No ano passado não veio nenhum dos dois, o naming rights nunca veio, né? Então, enfim, vamos ver. Mas fato é um cara que tem uma identificação muito grande com o Corinthians atual, politicamente, profissionalmente, em todos os aspectos. E é um cara que manteve essa filosofia de separar essa parte política do lado do futebol. E, enfim, acho que isso só tem a colaborar com o Corinthians de hoje. Porque o Corinthians de hoje precisa de toda a ajudinha que pode. Certo. Porque apesar de ser campeão paulista e campeão brasileiro não tem aquele timaço, né? A gente sabe disso. Tá contando muito com a camisa também, né? É verdade. Aí manda um brother, tem uma amiga tua aí da gringa, Lindes Marie. Opa! Mandando um salve, falando que ela não entende nada do que a gente tá falando aqui, mas que ela tá feliz que você tá fazendo o programa. Opa! Aqui, né? Thank you, Lindsay, we love you. E gente que tá entendendo o que a gente tá falando, tá perguntando? Alguém nos entende? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver quem tá nos comentando aqui. Aqui, o André Luiz Martins Gomes fala: espero que o Andrés abra a caixa preta pra mostrar a dívida que o presidente anterior deixou. Eu duvido, cara, que ele vai abrir essa caixa preta. Porque tem a mãozinha dele ali também, né? Exatamente, né? Ele não fez isso nos anos que era presidente, né? Ele implementou uma certa transparência, mas eram números que também não... Enfim. E ele também fala que espero que resolva essa história do name rights, não sei se é por causa da Lava Jato ou por causa da péssima administração, que não sai. Enfim, está enrolado mesmo, cara. O Beto Gil falou que não concorda com a violência. A gente não falou sobre isso, mas é verdade, rolou um negócio lá na eleição do Andrés, que ele ficou preso lá no banheiro. Puta quebra-pau, lá de fora a galera agrediu o repórter da ESPN. Exatamente, a agressão a repórter eu achei isso uma baquice. Cara, mas é ridículo isso, né? Sempre tem medo de otário ali no meio, cara. Eu acho que assim, o cara não gosta da ESPN, ele tem todo o direito. Para de assinar, para de assistir. A melhor coisa que as pessoas fazem é parar de ver o programa que elas não querem. Tem que parar de assistir, é simples. E tem que parar de colocar o hashtag no programa também. Para de assistir, quando a audiência acabar, o programa acaba, é simples, entendeu? Não precisa bater no repórter. Cadê aqui? O Sérgio Carrara fala: eu não gosto de jogar somente com um volante. Pra ele tem que o René Júnior entrar também, tem que jogar. Então cara, vai tirar quem? Que mudança, né? A gente normalmente pede pra tirar volante. Nossa, tem muito volante no time aí, o cara tá pedindo pra colocar um de volta. Mas eu acho que isso tem a ver com uma coisa que também é sinal desse período todo do Andrés, mas eu acho que tem uma herança um pouquinho anterior que de repente o Andrés capitalizou, que é uma mudança de um pragmatismo do corintiano, né, que não existia anteriormente, e acho que desde a época do Parreira começou um pouco isso,
E com essa era Mano Menezes, Tite se consolidou, que o corintiano hoje é paciente. Ele espera o time jogar, ele espera o resultado vir. Não é tão turma do amendoim como alguns outros têm por aí, né? Não é tão corneteiro. Certo. Né? Ele aguarda mais porque ele sabe que o time tá buscando resultado, tá jogando futebol de fazer um resultado, ser campeão, etc, blá, blá, blá. Enfim, então eu acho que isso tem a ver também com essa gestão do Andrés, essa mudança da cara do Corinthians e do próprio torcedor corintiano. Continua a garra, né? Outra pergunta que soltaram aqui que tem a ver com o que a gente falou semana passada na entrevista também, foi então, assim, essa Omni é de quem? Que cuida lá dos ingressos, que cuida... Que a gente estava falando semana passada que é um negócio muito esquisito que o Corinthians não tome conta um mistério, disso. Você Exatamente. entra no site deles, é um site vagabundaço que não dá informação Fundo nenhuma. de quintal, assim, né? É um site que não dá informação nenhuma. O site do Fiel Torcedor, obviamente, é bem feito, etc, tal, mas quando você vai descobrir alguma coisa sobre a empresa por trás disso, não dá pra saber nada. É bem vago, assim. Mas o fato é que eles comandam a arena, né? Eles têm direito enfim, vários serviços lá na arena. E bom, vamos falar do jogo que acabou de acontecer, a quarta vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Paulista. Sim. Contra o Novo Horizontino. O Tigre de Novo Horizonte. Que é um Novo Horizontino diferente. Que é um novo Horizontino. Trocadilho. Trocadilho. Apesar de da mesma cidade, apesar de ter um nome muito parecido, mas até o hino é o mesmo, né? O hino e o mascote eles herdaram. Mas o Novo Horizontino tradicional que a gente conhece lembra muito daquela final Novo Horizontino e Bragantino, de onde saíram Nelsinho Batista e Luxemburgo e tal. Sim. Aquele lá, infelizmente, por má administração, etc., faliu, se escafedeu em 99 e fechou as portas de vez. E a cidade ficou sem time profissional. E em 2010 surgiu essa iniciativa de recriar o Grêmio Novo Horizontino. O anterior chamava Grêmio Esportivo Novo Horizontino, esse chama só Grêmio Novo Horizontino. É um clube novo, desde 2010 só tem 8 anos aí de vida e bem sucedido, você vê, né? Se o clube surgiu em 2010, já tá na Série A há 3 anos, é o terceiro ano consecutivo que tá disputando a Série A do Paulistão. Paulista. A Série A1, sei lá, não sei qual é o nome que dão pra isso aí. E ano passado foi um dos times que passou de fase, né? Que foi para as oitavas e tal, e com isso conseguiu se classificar para a Série D do brasileiro. E isso significa uma renda o ano inteiro pro clube. Então, assim, é um clube bem sucedido, né? Jogos o ano inteiro. Claro. Não é à toa que tá com... Enfim, tem um técnico que você já ouviu falar, tem um atacante que é o quarto maior artilheiro em atividade no mundo. Só perde pra quem? Só perde pro Cristiano Ronaldo, Messi e pro Ibra, futuro atacante do Corinthians. Edinho vai anunciar aqui na primeira... Quando ele anuncia, é muito bom. Bom, é exatamente isso. Não vai acontecer. E você tá dando todos esses detalhes sobre o nosso adversário, a história e tudo mais, pra enrolar, né? Porque o jogo foi uma bosta. Uma peladona, né? O cara da Sport TV gostou do jogo, né? O jogo foi aquilo, né? Não foi um jogo horrível, não achei que foi uma bosta, mas não foi bonito, assim. Foi bem morno, foi bem meio a mesa. Foi aquele jogo, sabe, que você vê falta de quanto é lado. Aquele jogo... Tem jogo que realmente é nojento, assim. Esse foi só um jogo chato. Truncadão, né? Na verdade, um jogo sem muita motivação, porque o Corinthians conseguiu aquele gol no primeiro tempo e, com isso, garantiu o que precisava e ficou fazendo aquilo que fez ano passado inteiro, né? Fazia 1-0... ficava cozinhando. E o Novo Horizontino não demonstrou ao longo do segundo tempo nenhuma agressividade pra brigar por isso. No primeiro tempo, o Novo Horizontino, de uma certa forma, dominou mais a partida. Ele ficou mais com a bola nos pés, os primeiros 25 Mas os lances de perigo mesmo do primeiro tempo, além do gol, foi um gol perdido com o Rodriguinho e outro gol perdido com o Júnior Dutra. O Corinthians teve 3 chances de fazer gol, marcou um gol. E aí depois, no segundo tempo, ficou administrando, né? O Novo Horizontino não tinha força pra reagir, pra conseguir o resultado. Apesar do time estar bem montadinho, né? Um time bem organizado, né? O técnico do Novo Horizontino, o Doriva, a gente lembra dele porque ele surgiu, não do nada, que todo mundo já conhecia ele na época de volante e tal, mas ele... Apareceu no Ituano. Ele apareceu no Ituano, foi campeão paulista como, né, no primeiro ano de técnico profissional dele.
no segundo ano de técnico profissional dele, ele foi campeão carioca pelo Vasco. E estava indo muito bem na Ponte Preta, né, posteriormente, acho que nesse mesmo ano que foi campeão carioca. E aí, enfim, fez algumas escolhas erradas na vida aí. Por aí Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? A gente tem que aprender com essas escolhas veio erradas. alguém chavecando, que você sabe que pode não dar certo, mas alguém você que já pensa, teve um caso antes. alguém que você já teve um caso antes. Foi mas fala, gostosinho poxa, e tal. vai, vamos tentar de novo. E aí, enfim, acontece. E agora tá aí. Ele é um cara com uma mentalidade legal, acho. Acho que ainda vai crescer muito aí, né? Eu não acho improvável que o Novo Horizonte se classifique novamente para a fase final do Paulista. Mas a gente teve outras coisas interessantes nessa partida, que foi uma das coisas interessantes foi a volta do Sheik. Né? O Sheik reestreando aí com a camisa do Corinthians. O que você achou, Gibson? Cara, ele gastou ali uma bolinha, deu um passe bonito ali. É que você não viu, você tava no negócio da cozinha. Mas ele deu um passe bonito pro Romero, que o Romero desperdiçou. Pra que quando você voltou, você falou, pô, a bola marcou o Romero. Mas foi um passe bonito, Sheik, abriu bem a bola cruzada ali. Cara, mas não sei, dá pra esperar pra compor elenco, né, cara? Eu não tô esperando grande coisa do Sheik, cara. Eu também não tô esperando muito eu acho que é isso, ele vai entrar expectativas. aí nesses jogos, fazer uma firulinha ou outra, de repente vai marcar um gol, fazer uma assistência e tal. É um cara que traz perigo porque ele é agressivo, ele é irreverente nesse sentido, né? Então ele vai trazer algum perigo quando ele estiver em campo, mas de repente ele não tá naquele dia com muita vontade. Quando o time não tá a fim de marcar, não vai ser. Ele não vai ser o cara que vai. Não contra o Novo injetar o Horizontino, ânimo, né? né? De repente num Exatamente. clássico ele entra mais sangue nos olhos e tal, aí é uma outra coisa, né? Numa Libertadores e tal, mas enfim, também não quero ficar dependendo do Sheik num jogo desses aí hoje em dia. Eu acho que também não dá certo, não. Mas é legal, você falou da estreia do Sheik, ele tá usando agora o número 47, né? E é uma homenagem ao dia que ele entrou pra história do Corinthians, definitivamente, fazendo 2 gols na final da Libertadores, né? 4 de julho. 4 de julho. Eu acho que foi mais interessante nesse jogo foi a participação do Pedro Henrique, né? Que ele marcou o gol e acabou sendo eleito aqui pela Irmandade do Craque. Ele disputou com os atacantes lá, ganhou a maioria das bolas e tal. E a gente chegou essa semana o Henrique, né? Finalmente apareceu, foi inscrito e tal. Ele pode jogar já. Claro, tem que voltar a treinar e tal. E tem essa questão, né? Será que o Henrique, mais experiente, vai tomar a posição do Pedro Henrique? Será que o Carille já vai dar chance direto pro Henrique? Que é um jogador mais tarimbado, que tem um salário maior? Ou o Pedro Henrique continua como titular? O que vocês acham? Eu acho que a política do clube, o discurso do clube tem sido claro em relação a isso, né? Tem que ganhar em campo. E o cara não vai perder a vaga porque contratou um outro, né? Mas eu acho que talvez tenha mexido mesmo um pouco esse questionamento com os brios do Pedro Henrique, que, enfim, ele é corintiano, ele veio da base, né? Então comemorou muito o gol, é só o 3º gol que ele fez na carreira dele do Corinthians, já é o 3º ano dele como profissional, tá jogando bastante. Sim. Mas acho que incentiva, é uma coisa, né? Sempre quando o cara se sente ameaçado, ele pode ou jogar mais ou piscar, e o Pedro Henrique tem se mostrado ao longo da carreira dele ser o tipo de cara que vai mostrar um pouco mais. É verdade. Pode até perder a vaga eventualmente, né? Mas acho que o Henrique vai ter que mostrar serviço para chegar nisso. Acho que vai ser uma daquelas coisas, assim, quando alguém tiver uma expulsão, alguma contusãozinha, que sempre acontece, né? Alguma coisinha. O ano é longo, o Corinthians vai disputar a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro inteiro. Vai ter aquele jogo que ninguém vai ser poupado e tal, aí o outro começa a mostrar um pouco mais, etc, e aí pode acontecer. Mas acho que a curto prazo o Pedro Henrique tá com a vaga. Você concorda, Gibson? Eu concordo, cara. Menos que o Henrique nos treinamentos jogue um absurdo, faça coisas impossíveis, cara, ele não vai tirar o Pedro Henrique dele tão cedo, cara. Eu também acho. Esse Henrique, na verdade, eu acho que é um bom zagueiro e tal, mas ele nunca me chamou muita atenção. Nunca foi um jogador que eu crescesse os olhos e falava, pô, esse cara joga muito e tal. Eu nunca entendi muito bem como é que ele foi jogar no exterior, teve chances boas, né? Jogou no Barcelona, jogou no Napoli e tal. Vamos ver o que ele vai fazer aqui no Corinthians, né? O pessoal tá comentando aí, Gibson, falando alguma coisa? Aí, o Rui Jordan Saraiva também tá sempre com a gente aqui perguntando agora. E o Guerreiro? Ouvi dizer que o Guerreiro pode voltar, é verdade? Cara, eu acho que se ele... com a proposta que ele tinha na mão uns anos atrás, essa proposta não existe mais, né? Ele tem que reduzir muito os salários
Coisa Sem que dúvida. na época ele não foi capaz de fazer. Então, eu duvido. Mas qual que é a história o Guerreiro não tá suspenso pela FIFA, pela Até o meio do Conmebol, ano. Né? Até o meio do ano. Até o meio do ano, né? O meio do ano, junho, julho? Qual É, que por aí. E E a Copa? Ele pode disputar a Copa, E o contrato dele com o Flamengo vai até o fim do ano. Então, teoricamente, ele poderia... Até o fim do ano, não. Até, sei lá, o meio do... É um contrato mesmo, até agosto, alguma coisa assim. E ele poderia já assinar um contrato... Por uma questão própria, uma vontade própria e pessoal, e talvez alguns diriam ganância, ele acabou saindo meio queimado, né? Ele não saiu de boa com a torcida, Não, mas boa com o clube. Também não saiu super brigado. Mas acho que tem uma parte da torcida que realmente não gostaria de vê-lo jogar. Mas até os caras comentaram, pô, a gente já viu o Paulo Nunes jogar com a camisa do Corinthians. A gente já viu o Edmundo jogar com a camisa do Corinthians. O Guerreiro não é tão ruim assim. Não é tão mal falado assim, digamos. Né? Não, mas eu acho que eu hoje... me lembro do o Pato que ele jogando no demonstrou? Corinthians. O que o Guerreiro demonstrou desde ter se queimado no Corinthians? O que ele demonstrou em campo? Muito pouca coisa, assim. É claro que ele é o cara de uma posição carente que a gente tem aí. Mas... Não, a gente precisa contratar um centroavante. E a diretoria já falou que deve contratar alguém que se enquadre nas políticas salariais do clube, né? O Guerreiro tá longe disso. Ah, sim. Então, volto a falar. Eu acho pouco provável. o Ibra, né? O Ibra é mais fácil, né? Quem mais aqui? Aqui, e o Elton comentando. Talvez o Guerreiro não venha, mas se vier será bem-vindo porque o Casim não dá mais. O Casim não dá mais e o Dutra foi o titular no jogo contra o Novo Horizonte. Júnior Dutra. O Júnior Dutra, que eu acho que mostrou nesses 90 minutos que ele jogou o tempo inteiro, né? Ele não foi substituído, que tem um pouco mais de recurso que o Casim, né? Ele mostra mais possibilidades pro Corinthians... Ele provoca mais jogo. né? Sair de uma defesa mais bem fechada e tal. Teve uma chance de gol ali clara que perdeu. Ele precisa assistir os vídeos do Romário, né? Aquela acabadinha na bola pra ele. Lição de casa pro Dutra, assistir uns vídeos do Romário. Vai no YouTube e coloca lá melhores momentos. Acabou. O Carille, antes do jogo, né, falou que a opção pelo Júnior Dutra era uma opção tática para levar um pouco mais de mobilidade pro ataque do Corinthians, sabendo que iria perder um pouco de presença de área, né? O Casinha aparentemente tem presença de área. E o Júnior Dutra tem mobilidade. Nenhum dos dois tá sabendo acertar um chute a gol. Bom, o Júnior Dutra já acertou. Já acertou. E fez um corta-luz espetacular no outro jogo. Matador, Enfim, eu tava lá, inclusive, no Pacaembu esse dia, mas enfim, não acho que o Júnior Dutra é a solução. Eu não acho nem que ele é a solução paliativa, assim. Enfim. Falou-se muito que após a eleição a gente ia conseguir trazer alguém, o presidente novo ia trazer alguém. Andrés, estamos aguardando. Tira essa carta da manga aí e põe na mesa, por favor. O primeiro dia já pode cobrar. Cadê o atacante, Andrés? Cadê o atacante? E aí? Cadê? Aê, Andrés! Cadê o atacante, Andrés? Nesse jogo contra o Novo Horizontino também teve um novo patrocínio, né? A Positivo, empresa de computação e tal, começou a patrocinar o Corinthians nas costas. O patrocínio master, o principal, aquele no peito que a gente enche, né? O bolso de dinheiro, digamos assim, não foi fechado. A gente não sabe ainda os valores do patrocínio dessa Positivo, mas vai ficar com o Corinthians até o fim do ano. Vamos ver. Mas deve ser um patrocínio bom, né? Aquele acima dos números, né? É um patrocínio, é um ponto... Foi o último ato do Roberto de Andrade como presidente. Mas é um dos pontos nobres da camisa, sim, né? Acho que mais nobre do que aquele que fica logo acima da bunda dos jogadores, né? Bem mais, eu diria. E o das omoplatas também, ou aquele que entra no calção até, né? Já teve patrocínio no calção. No calção na bunda, né? Tem um acima da bunda, tem um que é bem na bunda. É verdade. E também teve algo interessante nesse jogo contra o Novo Horizontino. Também aconteceu muita coisa nesse jogo. Apesar do jogo ter sido chato, aconteceu bastante coisa. Por isso que o rapaz falou que foi um jogão. O Cássio, por exemplo, atingiu uma marca interessante, não foi, Fábio? Ele atingiu uma marca histórica, se igualou ao nosso querido Cabeção. Como goleiro com... O goleiro ou o jogador? O goleiro. Goleiro com o maior número de partidas. Terceiro maior número de partidas na história do clube. Na história do clube. O primeiro é o Cabeção, o primeiro é o Ronaldo, o segundo é o Gilmar
o terceiro é o Cabeção agora empatado com o Cássio. Exatamente. Então no próximo jogo o Cássio já será o terceiro goleiro com mais partidas. Se for escalado, o que deve acontecer. Se for escalado, claro. O nosso irmãozinho da Irmandade aqui, o Marcelo, mandou uma pergunta agora. O Cássio já pode dizer que é o melhor goleiro da história do Corinthians? Eu já falo isso há algum tempo. Desde o ano passado eu já falo isso. Então eu acho que sim. Pô, o que vocês acham? Pô, cara, a gente vai falar disso de novo, cara. Com tanto de jogo e tanto de título, não tem muito o que falar, né? Ele tá numa... Se manter esse ritmo, até o fim do ano ele é o segundo, né? Eu acho o goleiro com o maior número de jogos aí, perdendo só pro Ronaldo. E ele já deu entrevista que gostaria de ultrapassar a marca do Ronaldo. Ele sabe que ele tem que jogar muito tempo ainda pra chegar nesse ponto. Mas... E o Cássio, ao longo da carreira dele, não foi sempre aquele cara, nossa, incontestável, né? Mas nessa nova pegada dele e tal, estilo Jô, ele tá... Realmente, ele pode se manter, se estiver em forma. Goleiros têm uma longevidade maior que a maior parte dos jogadores. Então acho que pode acontecer sim. Mas acho que esse fim do ano, ele ocupando essa segunda colocação aí, essa segunda posição nesse ranking, e com todos os títulos que ele tem, e não só ter títulos, mas a participação crucial dentro dos títulos, acho que ele toma essa posição aí quase que unanimamente, né? Mas o próximo jogo do Corinthians... Verdade. O próximo jogo é contra o Santo André. Santo André na sexta-feira, 7h. Na sexta-feira, pré-carnaval. Lá em Santo André. Que dia e horário, hein? Ótimo, né? Vai ser enquanto estiver sendo o desfile, né, das escolas de samba do Grupo 1 de São Paulo pra casa, né? Vai ser legal, porque quem quiser ir lá ver o jogo pra sair pra Santo André nesse horário, véspera de carnaval, vai ser fácil. Vai ser tranquilo. Ir lá no Bruno José Daniel. E depois vai jogar contra o São Bento na quarta-feira de cinzas, né? É isso aí. Bom, uma última passagem aí nos comentários do nosso live pra gente encerrar, Gibson. O Vaguinho mandando abraço de Tuverava. Um abraço pra Ituverava. Aí, quem mais? Cadê aqui? O Marcos Roberto perguntando, a gente já falou sobre isso agora há pouco, qual que é a dificuldade de conseguir o patrocinador master? Será que tem a ver com o escândalo da Lava Jato, com a dívida do clube? Cara, eu acho que é uma questão de valorização da marca. Eles querem um valor X, e se ninguém pagar esse valor X, eles não vão fechar a priori, a não ser depois em patrocínios pontuais, para não perder o valor do lugar, assim. Se eles aceitarem uma pedida muito menor, aí aquele passa a ser o preço da coisa, né? É verdade. Então acho que essa é a questão. E o momento também é que, a gente tá começando agora a botar a cabecinha para fora dessa crise econômica, o dinheiro tava curto no mercado, para publicidade principalmente, né? Todo mundo enxugando custo, né? Publicidade vai primeiro. Acho que isso tem a ver também com o naming rights, porque naming rights não é um contrato fácil, é um contrato de décadas. Certeza, assim, é um contrato longo, né? Que a gente fala. Então alguém tem que pagar uma grana e depois disso fechou. Você fecha a porta para isso por 20, 30 anos, sei lá, dependendo do contrato que você fechar. Então assim, tem que ser certeiro, tem que ser o tiro certeiro. Você não vai falar, não, beleza, manda isso agora, daqui a 10 anos a gente vê se consegue mais. Não dá, né? Sim. Não, Ainda mais no curto prazo que a gente pensa hoje. Com certeza. É verdade, é verdade. Bom, Gibson, então, por favor, lembre os nossos espectadores e ouvintes das nossas redes sociais. Todas as 6. Por favor. Então, fora o Facebook, fora o YouTube, fora o SoundCloud, Twitter, Instagram e iTunes. Olha só. As 6 de uma vez, hein? Todas as áreas de Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. É isso aí. O nosso e-mail, Fábio, qual é que é o nosso e-mail pro pessoal mandar? Nosso e-mail é Irmandade Corintiana, Corintiana obviamente com TH, né? irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, pessoal. Por favor, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso live, que vai ajudar bastante a gente. Pra fortalecer o rolê Facebook aqui. Tá mudando todas as regras e a gente tá perdendo um pouco de audiência com os compartilhamentos. Então, por favor, compartilhem os nossos Nos vídeos. ajudem, porque corintianos se ajudam e a força tá na união dos corintianos. Na irmandade. Tá nos torcedores, está na irmandade dos corintianos. Quanto mais né? cresce, mais legal. E a irmandade voltou hoje, né? Os irmãos estão de volta. Então, a paz voltou pra família. A paz voltou pra família. Só até na semana que vem a gente vai brigar de novo, porque não vai estar aqui, mas tudo bem. É carnaval, né, gente? Então é isso aí, amigos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!